assim, uma coisa maravilhosa. E ela, a primeiras vezes que eu fiz visualização foi com ela. E ela não é uma pessoa de grandes entusiasmos, mas ela é muito convicta naquilo que ela fala, então sai com muita força, porque ela tem Sim. essa convicção, né? E eu me lembro que eu saí assim, altamente energizada. Ela dizia: vamos na mata, aí agora você vai estar dentro da terra, na posição fetal, e você vai ser toda envolvida por essa energia da terra, da mãe terra e tal, e tal, e tal, e tal. E eu tinha entrado ali moída. E eu saía maravilhosamente. Revitalizado, né? 3 horas depois, minha filha, falando o tempo todo. Falar que é energia, tá? Falando o tempo todo, e eu saía bem melhor. Se dissesse assim, vamos começar o dia agora, eu iria. Mas eu tinha chegado exausta, cansada. Então, acredito eu que as visualizações, elas têm esse poder de registro Muito, em você, muito. né? Por tudo que eu já vivi nas minhas visualizações passadas, eu entendi também que ela tem esse poder de mudar o que fica guardadinho em mim, principalmente Sim, tendo eu a intenção de me requalificar. é Porque, isso mesmo. né? Porque não adianta eu pegar todo o livro de decreto que a dona Fides me deu e fazer ele todinho e não sentir. Não adianta. E depois nem saber que oração posso usar para tal situação, porque não aprendeu nenhuma oração, só leu. Pronto, pronto. Aí já é né? É o cúmulo do cúmulo, mas ainda tem várias dessas situações, né? Porque, assim, à medida que você vai, por exemplo, quando a gente lia aquele livro de decretos, a gente passou 7 anos fazendo isso. E tinha É. coisas que quando eu passava para o tá, oração, mas por que de onde, quem é que te disse assim, minha filha, a gente lê um livro de decreto de 7 anos. Não é possível que tu não grava as palavras que aquele decreto está falando. Aí você olha para aquele decreto, isso aqui serve para isso. Oxi, aí, mas é porque ninguém nunca me disse isso. Você não precisa, minha querida. Você tem que entender para dentro de você. Se você lê para fora, você nunca vai assimilar nada. Porque é para fora, não é para dentro. Na hora que você assimila aquilo para dentro, você já entende que aquela oração serve para. Quando está fazendo, você já está visualizando aquela oração. Como ela está atuando na tua vida. Né? Eu, Essas orações da abertura é uma oração, quando a cada momento que eu estou fazendo a visualização criativa no momento que eu estou fazendo. Entendeu? Porque é aí que onde entra a questão da oração em si, não é da prece. Eu estou orando, literalmente, porque eu estou em conexão com aquela energia. Eu estou ali falando aquelas palavras, mas eu estou sentindo cada palavra daquela e visualizando cada situação daquela naquele momento. Então, quando você faz isso, você traz toda essa energia para você. E é isso que ele deixa muito nesse capítulo, né? Que se a gente quer aprender, se a gente quer realmente passar de ano, a gente vai ter que vivenciar essas experiências como disciplinas, como um aprendizado para a vida. É mudar muita coisa, porque a gente vem numa visão de mundo que se você recebe uma coisa, você tem que devolver. E necessariamente não é bem assim. Você pode pegar aquela situação e aprender para não ter que vivenciar novamente. verdade. Eu não sou obrigada a vivenciar isso de novo. Eu posso só simplesmente passar por isso e passar com vontade, com todo aquele direito de tudo, fazer, como eu falei na reunião passada, né? Quando Cristo vem na questão dele falando como ele ressurgiu, inclusive acaba se comentando nesse capítulo 21 sobre isso. Ele fala que ele usou muito eu sou eu sou a ressurreição e a vida Verdade. no momento dele, em todos os momentos dele. E o que quer dizer isso? Quer dizer que mesmo que nos momentos de raiva, de incertezas, de dificuldades, porque para você passar por uma situação de
aprendizado, você passa pelo 7º momento do luto. Aquela história do luto, né, que a gente passa pelos momentos de luto, para aprender é do mesmo jeito. Primeiro tu fica com raiva, depois tu fica triste, depois tu aprende a se perdoar. Agora eu tenho que me perdoar, porque aí tu aprende, aí tu entende por que passou por aquilo, e aí você já não tem mais nada. Aquilo já não faz parte. E quando você faz esse processo de luto, de situações, você ultrapassa essas dores e elas não voltam mais. Podem até aparecer situações equivalentes para saber se você realmente passou de ano. Podem sim. E elas aparecem. Mas se você realmente vivenciou esse processo de luto, aquela situação, quando ela aparece, você sabe lidar. Já não é mais uma dor. Ela deixa de ser uma dor. Ela deixa de ser um registro de dor. Ela passa a ser um registro de aprendizado. Entendeu? Porque aquela situação já não vai mais mexer com você. Entendeu? Ah, não, isso aqui não. Não faz. Não tem porquê. Eu entendi o porquê que eu vivenciei isso. Mas por quê? Porque eu passei pelos processos. Eu vivi cada um deles. Por isso que eu digo, a questão da gente trabalhar essa espiritualidade não tem a ver com essa coisa dessa gratiluz, não. É você passar pelos 5 momentos do luto e vivenciar cada um deles em cada situação. Porque se aquilo é muito dolorido, então vamos viver essa dor até o limite. Aí, quando passar esse momento da raiva, vai vir o momento da tristeza, porque você vai ter aquele momento assim, poxa vida, passei por isso, por que eu passei por isso? Aí começa toda a lamentação natural. Depois você vai entendendo isso e vai se perdoando, esse Senhor, muito obrigado pelo aprendizado, valeu, eu agradeço o meu corpo, agradeço a minha consciência, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Depois você vai ver, agora eu entendi porque passa. Aí, quando você passa pelo perdão, você consegue entender por que passou por aquela situação. E aí você consegue ser grato, literalmente grato, né? Porque aquilo lhe fez amadurecer em situações que, se não fosse aquela situação, você não conseguiria. Não despertaria. Entendeu? E aquilo te faz. Aí onde entra aquilo que ele fala, que quando você desenvolve essa questão de passar por essa disciplina, você eleva o seu pensamento, você desenvolve uma nova consciência. E é verdade. É por isso que eu acho que ele advertiu com relação a gente ficar dando de conta dos defeitos das pessoas, né? Mas ele não fala nem apenas das pessoas, né? Ele diz assim, ó, não importa que seja uma pessoa ou um objeto inanimado, porque que você verifica uma imperfeição, estará introduzindo essa má qualidade em vossa própria experiência. Até uma coisa inanimada. Sim. Quer dizer... Porque, assim, e assim, se a gente parar para pensar, na quantidade de coisas que a gente tem para fazer, que é o famoso assim, mente ocupada não tem tempo para ficar olhando para reparação alheia, isso é a coisa mais certa. Aí eu passei, ontem, quando eu vim da loja, eu passei por um poste batido faz tempo. Só que o poste não vai cair, coisa nenhuma. Ele bateu assim e feriu um pouco, a estrutura apareceu um pouco do ferro, mas ele não tem... Por aquilo dali, ele não vai cair. Aí já vem aquele pensamento. Esse povo só vão vir quando o poste cair. Né? Eu me lembrei disso, amiga. Me lembrei disso. Porque... Lembre. Pois não. Se lembre. Né? Aí você fica, Senhor, misericórdia. O que eu vou fazer com estes olhos? Vou engessar esses olhos, não vou mais olhar para nada. Mas não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que você vai fazendo esse exercício de dar assim, essa autovigilância, né? Exato. E aí você, aos poucos, você próprio vai mudando sua vibração, sua maneira de olhar. Aquele negativo, ele já não vai mais aparecer tanto para você, porque você vai se
treinando e você vai se acostumando, né? Ao passo que, voltando à tese, que você não. A minha tese, que eu falei hoje, né? Que você não consegue se ligar aos seus decretos e realizar, vibrar, né? Vibrar até que eles aconteçam, se você estiver diretamente ligado nas suas dores, porque você não vai conseguir, não vai ter sinceridade nisso, não vai ter autenticidade, certo? Então, se você, essa advertência sobre essa observação para com qualquer tipo de negativo que seja, é justamente para que você não volte a acumular mais dores e você não se distancie. Porque por mais que você diga os decretos corretos, se você estiver cheio de dor e não conseguir sentir aqueles decretos, você não, né, não interagir, você não vai estar fazendo nada, meu filho. Você Exato. só vai olhando para os outros mesmo. E não vai adiantar nada. Pode se aprontar para mais uns 10 estudos de ouro do livro de Saint Germain. Então, assim, quando a gente fica muito preso nessas questões, a gente acaba perdendo a essência, entendeu? Porque a oração, ela é importante, mas a gente tem que entender a essência da oração. Se a gente não entende essa essência, é só palavras ao vento. Verdade. Entendeu? Quando eu entendo a essência da oração, o meu Pai Nosso, ele tem a força absurda. Ele não precisa de mais nada. Não. Eu sou a ressurreição e a vida de tal situação, é tudo. Renovação. Eu não preciso de mais nada. Eu entendo que eu sou a ressurreição e a vida, então pronto. Você falando dos lutos, para que você consiga compreender as situações, né? Sim. Esse da ressurreição e a vida, lógico, se você é a ressurreição, é porque você morreu. E aí você ressurgiu uma nova pessoa. Você renovou, você requalificou. E veio com vida. Vida. Sua ressurreição e a vida, com V maiúsculo. Pronto. Né? Então, só, né, para confirmar aí o quanto eu concordo com essa questão dos 7 lutos, né? Porque cada acerto nosso um dia foi um erro. Foi. Foi um E erro. assim, você só conseguiu desenvolver um nível de consciência que você tem hoje porque você passou por muitas situações de pancada. E ali lhe trouxe um aprendizado que você não cai mais naquela situação. Quando você ainda fica na dor, no ranço, você não aprendeu. Então, você vai ter que passar por aqueles ranços milhares de vezes até você entender que aquilo não é um ranço, aquilo é um aprendizado. Entendeu? Entendeu? E quando você ficar na negação, que é o primeiro momento da raiva, né? Negando, 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 você não vai passar pelos outros momentos do luto. Entendeu? E vai querer sempre justificar que o problema não sou eu, é porque o fulano é difícil, é porque o ciclano é não sei o quê, é porque a situação é impossível. Mas se eu estou dizendo, quem vai dizer que não é? E quem justifica não quer mudar, né? Quem justifica não quer mudar, que é um outro ponto já para esse capítulo, né? A gente está conversando aqui, mas a gente já está entrando no outro capítulo, literalmente. Verdade. Entendeu? Então, entendendo tudo isso, eu acho que quando você entende que existe esse processo de você desenvolver e entendendo que você tem que passar pelos processos de luto para você transpassar aquela disciplina, a vida se torna mais fácil. Porque você para de negar mais, aprende a passar mais rápido pelas situações, entendeu? Porque aquilo já passa a ser... Na hora que você sente a raiva, você já entendeu se, rapaz, aqui é um processo de negação. Aqui, eu tenho que trabalhar aqui. O que, eu vou observar em mim aqui? Exato. Por que é aonde... Tá doendo? Por que está doendo? Por que eu estou com essa raiva? Essa raiva aqui não estava. Apareceu por quê?
Entendeu? Então, essas coisas, quando a gente vai desenvolvendo essas percepções, no primeiro sentido da raiva, porque geralmente, quando você não trabalhou essa questão dos lutos, né? Do processo do luto, você tende a ter uma raiva exacerbada. Aí depois você vai entendendo os processos de luto, e aí você vai passando pelas situações, e você já não precisa mais ficar na situação colérica. Porque você vai para a situação colérica porque você fica naquela de querer justificar que eu estou certo e o outro está errado, e aí você vai cada vez mais negando, 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 e aquela situação ela vai aumentando, porque eu preciso passar por isso. Eu preciso passar. E se aquela dose não foi suficiente, meu bem, a próxima tem que ser maior. Pronto, e aí aonde vai chegar na tua quebra da raiva exacerbada, que é quando você fica colérico, cego de raiva, pronto, o famoso cego de raiva. Mas por quê? Porque você se permitiu, aonde eu digo que mapa não é território, território é de todo mundo, o mapa é meu, eu dou limite nele, se eu não dou limite nele, paciência. Eu é que tenho que delimitar o meu espaço, aqui só entra quem eu quero, quem não quer não entra, e ponto. Eu não preciso justificar. E outra coisa, nem preciso justificar. Para que essa justificativa? Eu devo ser justificativa a quem? A mim, só a mim. Porque eu não estou fazendo isso por causa. Isso não é bom para mim. Eu não vou fazer isso de novo. Não vou me colocar nesse papel novamente. Por quê? Provar para quem? Que eu sou. Eu consigo transcender para quê? Porque no final das contas você não está transcendendo nada. Você só está trazendo uma dor que você quer mostrar que você consegue levar. E nem precisa. E não precisa. Não precisa. E aí, quando você entende que você não precisa, você para de justificar. Você esquece. Não tem porquê. Você vai para tal canto? Não. Você vai para tal canto? Não. Você não vai. Eu não vou por causa disso. Não, não vou. Não vejo necessidade. Não me identifico. Seco, né? Mas tudo bem. Sim, tem coisas que não. Tem pessoas que você até, tipo assim, para explicar a situação, olha, isso aqui não deu certo, por isso, por isso, por isso. Não estou dizendo que para todas você vai usar, não é assim, mas o que eu quero dizer é que você dá justificativa porque você quer dar, mas você não é obrigada a dar. Porque as suas condições são suas. São suas, não tem nada a ver com o outro. Não, se a dor é do outro e está tudo certo. Ele tem o direito de sentir isso. Eu não preciso ficar justificando porque ele vai ficar dolorido. Fulano vai ficar dolorido se eu não for. Problema do fulano, a gente tem que aprender. Eu sou o aprendizado da vida dele. Paciência. Eu estou dando a você a oportunidade de você aprender, meu querido. Caso você não saiba. Meu bem, quer aprender, tá aqui, viu? É isso. E ponto. Vou ficar, meu Deus. O fulano vai ficar, fulano não sei o quê. Fulano. Muitas vezes a gente tem que aprender o valor que tem a nossa individualidade também, né? Demais. E isso aí que você falou, dessa condição de não ter que dar satisfação a todo mundo, isso é muito válido. Isso é muito válido, porque às vezes a gente não consegue entender a importância da gente nas coisas, né? E ele, nesse capítulo também, que parece o Sermão da Montanha, meu filho, tão grande, viu? Ele fala, né? Ele, não por acaso, ele fala da importância de você próprio, né? Ele cita coisas como abdômen grande, aquelas pochetezinhas que a gente, né, muitas vezes fica, já de vez em quando as pochetes querem virar mochila e ele fala de tudo isso, né? E tudo isso é importante, por quê? Porque isso inclui o amor próprio, o respeito próprio, o bem-querer próprio, a importância que você tem de si próprio, né? E aí, no final, depois de todas essas compensações, essas autocompensações, né? Que é onde você vem usando aquela sua energia,
né? Ele dá até ensina um exercício, que é com a palma da mão para cima e a outra você vai ali modelando e tal e tal. Ele vem e te diz, ó, para de olhar até os postes, mulher. Até os postes, que nem vai cair com defeito. E tu não tem o que fazer, não. Tu olha, tu consegue Uhum. no meio da rua todinho na tua frente e tu consegue ver isso. Quer dizer, é uma ligação com negativo ou não é? É. É uma ligação. Então, Mas aí a gente vai sendo trabalhada, né? exatamente. Se eu negasse, se eu fosse. Se passasse o perfumezinho e quisesse justificar, não ia entender. Não preciso, querida. Aqui é aonde a gente tem que lavar a nossa roupa, que é com a gente mesmo. Né? Isso. Ele vem e fala da sua comunicação e tal, explana aqui o decreto, gigantesco, lindíssimo, poderosíssimo. Vem, finaliza a questão dos decretos com a ressurreição e a vida, que vem de encontro com o que você disse, que para você ter uma propriedade, você teve que passar por um grande, né? Uma grande perda, um grande desgosto, um grande deslize, uma grande morte tem que haver para que haja essa ressurreição viva, né? E aí ele vem, né, depois dessa ressurreição e vida, ele vem dizendo, ó, depois dessa conscientização, né, desse caminho encontrado, estou falando aqui para mim, agora Sim. tu vai saber como é que tu vai limpar essa poeira que tem lá dentro de ti, tu vai requalificar com as tuas visualizações, então tu vai alcançar a tua presença, tu vai se remodelar sem precisar ir para o Ivo Pitangui, e agora tu para de olhar as coisas erradas no povo para não acumular mais coisa suja. Porque aí tu E eu vai vou ter te, tudo de novo. e eu vou te dizer que essa questão desse decreto eu fiz em mim quando eu engravidei do Davi. Eu engordei 28 quilos. Eu lembro que tu falou isso. E eu disse assim, aí quando eu peguei o caso, rapaz, eu vou testar. Em 6 meses, eu tinha perdido mais quilos do que eu tinha engordado. Eu lembro dessa época, eu lembro que aí a gente ficou tudo doida para saber qual era a página e todo mundo atrás dessa página, lembra? Aí lá vai Lembro. para onde é que foi passar para todo mundo. Eu lembro Entendeu? disso. Porque foi isso. E eu me lembro que tinha uma pessoa do Gerson que trabalhava na rádio, que ele me viu no final da gravidez. Então, eu estava enorme. E quando foi no ano seguinte, que a gente acabou indo para uma praia lá no Piauí, ele estava lá. E ele olhou para o Gerson e disse assim, você não está mais com aquela moça? Aí ele, não, ela. Aí ele, não, não é ela, não. Ele olhou para mim e disse assim, mas você é aquela moça que eu vi na gravidez do ano passado, é? Eu disse, é. Mas minha filha, pelo amor de Deus, o que foi que você fez? Que coisa, parece nem que você teve menino, pelo amor de Deus. De tão espantado que ele ficou tão espantado que as pessoas olhavam para ele e diziam assim, pelo amor de Deus, que diabo é isso? Entendeu? Dado o espanto, mas era exatamente isso. E essa parte ela é realmente muito funcional, mas é uma prática, né? Uma prática que você tem que fazer diariamente, não tem para onde correr. E tanto que depois que eu emagreci bastante, senão eu vou fazer mais, não, senão eu vou sumir. Foi, eu Né? lembro, falou isso mesmo. Eu não fiz mais porque eu ia sumir, literalmente. Mas é literalmente isso, e não foi exercício nenhum. Não houve nenhum tipo de exercício, nem porque eu detestava academia, né? Então, assim, nunca houve esse momento do exercício. Não existe. Entendeu? Já vou ativar isso novamente, porque eu preciso diminuir 10 quilos. Não existe. Então, já vou ativar ele e vou ativar a questão de desenvolver a minha musculatura, que eu preciso desenvolver a musculatura. Então, vamos precisar que você desenvolva a musculatura. Vamos trocar gordura por músculos. Literalmente. Vai ser a minha academia, a minha musculação. Livro de Ouro de São Germano. Olha, só lhe digo, outra observação ao povo de Aquário, viu?
totalmente avessos a todos, são avessos à academia, minha filha. Todos, todos, todos. Para que eu preciso fazer força? Eu, a sutileza do universo? Necessário. Também acho. Olha aí, desnecessário. Ainda bem que tem o livro de ouro, Mas, né? infelizmente, vamos ter que fazer. Estamos mudando nosso mindset. Vamos chegar lá, vai dar certo. Vamos para o capítulo 21, negada. Nós já estamos que hora? Meninas, já são 9h20. Só isso que eu tenho para dizer para você. Mas também foi um capítulo grande. Da montanha, né, minha filha? Inclusive, o sermão foi tão grande que eu só me lembrei de gravar agora nesse capítulo. Botei para gravar quando ele estava falando. Só para tu ter uma ideia de tanta coisa que a gente falou aqui, não gravou, porque eu não botei para gravar, botei agora. Pelo menos o capítulo 21 vai ficar para quem for assistir. Mas uma vez o que eu falei não era para ser gravado, né? Então, muito isso, não era para gravar. Quando eu quem fui... tá, quem não tá, não tá. Quando eu abri a Bíblia hoje para fazer a revisão, porque você pode ler tudo no domingo, mas se você não revisar, minha filha, foge. Não dá para lembrar, assim. Eu não dá. Pode ser TDAH, não sei o que é, mas não dá. Não sei qual o motivo. Então, aí eu fui abrir, caiu aonde? Sermão da Montanha. Então, depois do Sermão da Montanha, teve o Caminhando nas Águas do Cristo, não foi? Sim, sim. Em seguida que houve a distribuição dos pães e tal, que o povo comeu, aí Jesus dispersou as pessoas e mandou os discípulos para uma barca, né? E aí, aí o desfecho do episódio dizia muito claramente que os apóstolos eles não entendiam aquilo dali porque tinham o coração endurecido. E as dores da onde? No coração. Coração. Ou você abre, ou você fica em loop. E o coração está muito ligado à mente, porque a mente cria, o coração sente. Né? Então, tem que ter esse alinhamento muito grande com mente e coração. Mente e coração, eles têm que estar muito alinhados justamente por isso, porque tudo que eu projeto na minha mente, eu sinto no coração. Tudo que eu projeto na minha mente, eu sinto no coração. Então, se eu sinto no coração, eu passo a criar, e aí esse coração passa a se comunicar com o meu plexo para expandir essa energia. E aí é onde eu saio espalhando essa energia. E aí, qual é a energia que eu quero espalhar? Entendeu? Então, quanto mais eu deixo essa mente... que é a minha mente humana limitada tomar de conta, mais eu vou espalhando a limitação na minha vida, porque é o momento que eu penso, eu sinto, e eu vou e propago essa energia. E aí eu não entendo por que está tudo muito limitado. Porque eu mesmo limito. Verdade. E eu vou espalhando isso para todas as situações da minha vida, porque aonde eu estou, eu vou propagando. Eu vou botando isso para fora. E aquilo é que as pessoas vão ver em mim, essa escassez. Aí o que acontece? Eu vou vibrar onde? Aí tudo vai acontecer para que eu continue na escassez, porque não é ela que eu estou vibrando. O dinheiro pode até entrar, mas ele não rende. Verdade. Não rende, você não sabe para onde é que vale, meu Deus, foi para onde? Onde é que esse dinheiro foi parar? Que entrou tanto e, de repente, apareceu um bocado de coisa que eu não estava nem imaginando. Por quê? Porque é onde eu estou vibrando. Se eu quero que a coisa seja literalmente essa abundância, eu tenho que viver ela, literalmente. Eu tenho que vibrar nela, e quando esse pensamento vem, eu tenho que conversar com a minha presença para que eu consiga dissipar o mais rápido possível, para que eu não dê vazão a essa energia, para que ela se propague cada vez mais e ela vai enraizando. Porque se eu vou dando vazão, eu vou criando uma egrégora.
E cada vez mais vai ficar mais difícil, porque a egrégora vai se autossustentando, porque vão encontrando parentes muito próximos para se agregar. E vai ficar mais difícil. Exatamente. Entendeu? Então, quando você sente a limitação, tem que conversar para poder já tirar essa limitação. Não faz parte de mim essa limitação. O que eu preciso vem a mim. O que eu preciso vem a mim. Pronto, acabou-se. O que eu preciso vem a mim. Se tá, eu não estou entendendo isso. Então, vocês vão me mostrar alguma coisa, algo vai aparecer, ou na minha internet, ou alguém vai trazer, a informação vai chegar, mas eu sei que vai chegar. Porque eu preciso dessa informação. E joga para o universo. E aí eu não joguei para o universo vai me trazer de volta. Então, eu não preciso mais vibrar sobre o que eu preciso fazer, porque vai aparecer aquilo que eu preciso. Mas eu também preciso estar atenta. Por quê? Porque vai vir situações que você nem imagina. Vai aparecer assim do nada e você vai dizer, vale, meu Deus, aquilo que eu estava querendo. Pega. Aí tem que ter essa atitude de pegar. Depois eu vejo, acabou-se. Aquilo tudo que pediu, que exigiu, tarará, deu um burro na água. É aquela coisa que tanto faz como tanto fez. Aí o tanto faz como tanto fez, aí a energia não chega, né, filha? Porque eu tenho que dar consagração a essa energia. Eu não posso simplesmente fazer um pedido desse, a coisa chegar da coisa inesperada, porque vai chegar da situação inesperada, justamente para saber se você está atento àquilo que você pediu. Aí a coisa chega e você simplesmente dá como nada. Aí você vai ter o quê? Um trabalho redobrado. Porque você vai ter que trabalhar toda essa energia que você renegou. Entendeu? Então, ela é muito sutil. Essa energia, essa coisa de desenvolvimento, ela é muito sutil. Ela não é uma coisa faraônica, não. Ela é uma coisa muito sutil. Se a pessoa for lesada. Aí ela vai sofrer absurdos. Absurdos. Porque você tem que estar atenta aos detalhes. Uma levantada de sobrancelha. Ai, meu Deus. Entendi a situação. Andressa. Entendeu? Botox nele, botox nele. Botox nessa sobrancelha. Vamos para outro capítulo, senão a gente fica aqui a noite todinha. Com certeza. Vamos lá. Me diz aí o que é que tu achou desse capítulo. Oi? Do capítulo. Não, eu vou passar, porque foi tanta coisa aqui que eu não sei mais nem onde é que eu tô. Não, a gente está entrando no capítulo 21 agora. É no próximo. Não, mas pode falar aí, tá de boa. Peraí. Deixa eu só tirar aqui, pronto, agora voltou aqui, deixa eu botar aqui, vou partilhar aqui que saiu do negócio aqui. Deixa eu partilhar de novo aqui. Pronto. Deixa eu ver se ele vai. Ai, meu filho, partilha. O que aconteceu? Pronto, voltou. Sim. Pensei que ele não voltou, né? Por favor. Esse capítulo eu achei, ele é um complemento do que a gente estava falando, Cláudia. Eu queria saber um pouco de você, depois eu falo também, porque eu vou falar, e a gente vai se complementando. Pronto. Igual eu faço nem o gesto, foi tanta coisa que eu não sei mais nem o que é que vem pela frente. Deixa eu me situar aqui, vamos lá. Só um momento, tá? Agora, Tranquilo. Agora eu quero chamar a atenção. Pronto. Vem exato. Menina, a gente já falou tudo, sinceramente, viu? Porque vem de encontro que a gente falou antes, ó. Foi justamente onde eu marquei aqui com o coraçãozinho. Porque a pessoa tem que ter as figurinhas, né? Agora, quero chamar a vossa atenção para a mais poderosa explicação que Jesus, o Cristo, vos deu com suas próprias palavras. Que de toda a instrução por ele recebida através de vários canais, e asseguro-vos que muitos deles eram grandiosos, foi unicamente sua instrução, conscientemente aplicada, que, por fim, lhes trouxe ou lhe revelou do seu interior as muitas agradáveis e mágicas afirmações, uma das quais foi: eu sou a ressurreição e a vida.
Foi essa afirmação que ele usou, que lhe permitiu dar o exemplo à humanidade e que perdurará através dos séculos. Né? Aí eu botei aqui o poder de agir no tempo e reprogramar-se. Sim. Né? Cadê tu? Caiu. Caiu. Ui, sem querer, sem Voltou. querer, Meu sem Deus, querer. caiu. Foi eu que apertei aqui alguma coisa errada, né? Então, é puramente um complemento mesmo, né? É, quando eu coloco aqui o poder de agir no tempo e reprogramar-se, vendo que uma vez eu estava conversando com você sobre os vários eus, sobre os vários tempos, sobre a linha, né, que a gente tem, né? Sim. E volto o meu comentário vai ser redundante, porque o que tem aqui é exatamente o que eu já falei. O poder de agir no tempo e se reprogramar, que eu só Sim. acho possível com as visualizações porque com a visualização eu tenho a condição de mudar toda aquela impressão, todo aquele sentimento, toda aquela emoção, né? Porque você pensa, sente, se emociona no plexo, né? É. Aí vem, você cria com a alma, né? No chakra da alma, aí você vai e funde com a energia da terra e lá vem todas as realizações, né? Assim? Sim. Então, você vem, só que isso daqui é uma coisa mais íntima, não é terreno, é uma coisa exatamente o que você estava falando, totalmente individual, aonde eu só posso ressurgir se eu for lá limpar todo o meu luto, né? Morgar todo esse luto, perceber todas, porque nem todas as minhas dores eu tinha razão, Uhum. nem todas as minhas dores eu tinha razão, né? Inclusive a maioria das minhas dores tem enormes justificativas. Haja vista eu ser uma encarnação que uma vez eu conversei com você que eu era quem era, né? Para que mais Sim. justificações? Então, você tem essa capacidade tanto de perceber o que passou, como de você refazer. Dentro de você, você tem esse poder. E aqui ele afirma muitas vezes, e uma das vezes que eu acho é justamente nessa passagem do Cristo. Sim. Certo? É, certo. Eu assim vou pegar alguns pontos porque eu vi vários pontos assim também, como eu vi no capítulo anterior, também analisei esse, né? Certo. Nesse aqui eu achei super interessante que ele já inicia, ele fala, ele começa com a seguinte reflexão: qualquer forma de conhecimento ou poder é absolutamente inútil se não for usada. E aí quando ele fala isso, Me dê 3 minutos, o meu filho está me chamando lá fora. tá? Por Pode favor, ir, não se chateia. Eu vou já. tá. Oi, Vitor. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, e agora? Como é que eu ligo? Eu não consigo sair. Tu sai e depois volta. Pois é, mas eu tô.
Pronto, amiga, pronto. Prontíssimo, prontíssimo. Sim, Então, sim, aqui, verdade. e ele vem, né, falando muito nessa questão de que quando você está nessa energia, você tem que entender aquilo que a gente também estava comentando, né, sobre a questão das disciplinas. Aqui ele comenta, né, que aqui você só vai, ó, que ele faz um exemplo justamente com as disciplinas escolares. Você não vai passar de ano de uma disciplina se você não se dedicar a ela. E aí ele fala que a gente é obrigado a estudar e a praticar até dominar aquele conteúdo, né? Enquanto a gente estiver passando por aquela situação e aquela situação ainda estiver trazendo alguma situação de dor, a gente precisa ir trabalhando ela até conseguir ultrapassar. Seja com estudo, seja, por exemplo, fazendo uma constelação, seja fazendo um trabalho com a criança ferida, entendeu? As coisas que você Mas vê você, necessárias para que você possa desenvolver a ponto de conseguir ultrapassar aquela limitação. Então, exatamente. tudo que você vê que achar necessário, que é importante que você faça para que você consiga dominar aquela disciplina, você tem a obrigação de fazer, né? E ele, né, ó, já sabeis que qualquer forma de conhecimento ou poder é absolutamente inútil, caso seja usado, caso não seja usado. Aqueles que puserem em prática e adotar o uso da presença eu sou com profundo sentimento. É, Né? é assim. Sabe que tudo é muito sutil e nada vale pouco, filha. Tudo vale muito. Sim, sim. Verão e sentirão a grande diferença no íntimo dos seus próprios seres, quando voltarem a entrar em contato com os outros canais de conhecimento existentes no planeta. Então, você tem que não apenas aprender didaticamente, né? Mas você tem que sentir. Você tem que sentir. Que é onde ele fala, né? À medida que somos submetidos às experiências para o nosso aprimoramento e nos negamos a aprender, continuamos vivenciando até que a gente compreenda o ensinamento, entendeu? Para poder avançar para outra disciplina. A gente não vai passar para outra disciplina enquanto ainda não tiver, enquanto estiver negando o aprendizado. É aquela coisa, tem uma situação que me traz dor, e eu digo assim, não, a dor não é minha, o problema é porque o fulano é difícil. Não, a dor, eu não consigo resolver isso, não, porque eu não tenho dinheiro. Aí eu limito. Não tenho dinheiro, então eu não vou conseguir. Aí eu não vou pensar nisso, porque eu não estou com dinheiro, então eu não vou conseguir. Então, tudo aquilo em que eu me limito e que eu coloco uma justificativa para dizer que eu não estou fazendo, eu tiro o poder de poder. Né? Uma coisa que a Fitz falava muito. Essa mania que vocês têm de tirar o poder de poder. Eu não preciso, eu preciso disso. Como é que isso vai chegar até mim? Não me interessa. Eu só preciso. Então, quando você entende isso, você vai avançando, porque você vai tirando as limitações, né? As questões de você tem que ter uma explicação lógica, não precisa. Você não precisa da explicação lógica, você precisa da presença. Né? E aí ele vem naquela coisa que a gente já falou, né, nesse capítulo, da questão do eu sou ressurreição e vida, que Cristo utilizou ele para ascender. Através dessa afirmação, ele abriu a presença eu sou na vida dele. E ele fala lá no capítulo que Cristo descobriu, assim, agora venho-lhe a ter chamado a atenção para a mais poderosa explicação de Jesus e o Cristo. Vos deu com suas próprias palavras, que toda a instrução por ele recebida através de vários canais, asseguro-vos que foram muitos, eram grandiosos, foi unicamente a instrução consciente e aplicada que, por fim, lhe trouxe ou lhe revelou do seu interior as muitas e admiráveis mágicas afirmações, e uma das quais foi o eu sou a ressurreição e a vida. Então, essa afirmação ele utilizou, e você pode prestar atenção que nas situações do final, você vê ele aplicando 24 horas, eu sou a ressurreição e a vida. Né? Muitas passagens bíblicas do final, ele dizia, eu sou a ressurreição e a vida, tarará, tarará, tarará. Quem vem depois de mim, então, assim, ele vem trazendo isso e ele vem incorporando isso cada vez mais. Por quê? Porque ali ele já entendeu que ele não mais é o Jesus, ele é o Cristo,
em terra, em modelo, para que a gente entenda que não só ele conseguiu, mas que qualquer pessoa que se colocar à disposição dessa presença tem capacidade. É verdade. E tem uma coisa que, assim, ele veio. Porque o trabalho dele foi mega, total, Ele infinitamente. veio para ser o modelo mesmo. Ele veio para ser o modelo. Então, ele veio para ressuscitar e provar a divindade dele, né? Ele veio para ressuscitar os humanos que não reencarnavam antes da vida Sim, dele, todos presos. né? E deixou o mantra para que quem quiser aplicar da ressurreição, se né? tiver compreensão da grandiosidade dessa afirmação, pode fazer coisas espetaculares. Exatamente. Então, assim, foi, e assim, ninguém. Meu Deus, como às vezes a gente não vê as coisas que estão bem na nossa cara. Quantas vezes eu estudei a Bíblia, os apócrifos, os canônicos, meu Deus do céu, e tinha lá eu sou e o Espírito Santo. Hoje eu tenho certeza que esse eu sou e o Espírito Santo tem as mesmas duas letras iniciais, não é à toa. Óbvio que a minha presença eu sou é análoga à presença de Deus, não idêntica, mas é análoga. Sim. Né? O Divino Espírito Correspondência. Santo. Isso, é o Divino Espírito Santo, né? E, pelo amor de Deus, gente, tem noção? E aí... Olha, a gente olha, eu, pelo menos, eu olho um pingente com aquela pomba do Divino Espírito Santo e você sente uma coisa em você. Você sente uma coisa boa, forte, porque o Divino Espírito Santo ele foi mencionado na Bíblia em momentos, né, bem, né? Sim. Né? Sim. Exatamente. E aí dizer, você... muito aí complicado. Isso, e muito amplo, né? Muito grandioso e tal. E aí você depois descobre que aquele Divino Espírito Santo, ele realmente existe e é você. Não você é humano. Não você Sim. é linda, maravilhosa. Não, meu bem. Mas a sua consciência é o Divino Espírito Santo em si. Então, Cristo veio nessas ressurreições todas. Exato. E aí uma coisa que também me chama muita atenção, porque é isso que hoje a gente está vivenciando muito fortemente, que ele fala assim, né? Ele aborda sobre a questão da impaciência, as inquietações, o desânimo e a pressa, né? Que quando a gente coloca esses sentimentos, né, nas condições, nas nossas condições mentais, a gente dificulta que a gente tenha a conquista dos nossos objetivos, porque a gente quer tanto aquilo que a gente fica preso naquilo. E ele diz que se você, cada vez que você vibrar nessa impaciência, nessa inquietude, nesse desânimo, nessa pressa, você vai dificultar que a conquista chegue. Por quê? Porque a aplicação do eu sou, ela está no comando da alegria. E como é que isso chega se você está preso nessas sensações? E isso eu achei super espetacular, assim, porque é exatamente o que a gente vivencia nos dias de hoje. A gente quer aquilo, e daquele jeito, e daquela forma, e isso e aquilo, e tudo não acontece, o mundo se acabou, né? E ele pede para a gente parar um pouco, né? E sentir um pouco dessa presença, dessa alegria, de ver e ouvir com a visão e audição interna. Essa parte eu achei espetacular. Verdade. Porque não é para você ver com seus olhos de humano, não é para você ouvir com seu ouvido de humano, mas para você sentir, ver e sentir e ouvir com a sua presença. É aquilo que eu falo quando você tem que fazer aquele momento do seu diálogo com a sua presença. Ali você está com a sua visão e sua audição interna.
Porque Verdade. ali você está ali em alta conversação com aquilo dali. E aquilo vai te trazendo alegria. E à medida que aquelas informações que você precisa chega, você se alegra, porque você tá vendo? Vocês são foda. Muitas vezes eu digo, vocês são foda, vocês são. É outro nível, entendeu? Então é isso. Então é essa coisa que você vai trazendo cada vez mais essa egrégora para dentro, que vai te trazendo uma serenidade, porque você já não fica mais na preocupação, porque você já entende que vai acontecer. Não, aí é onde entra a questão de não botar o tempo, porque o tempo é humano, o tempo não é de Deus, o tempo é humano. E quando eu boto o tempo, eu até posso dificultar aquilo que já ia vir antes daquele tempo. Pelo sentimento da ansiedade, né? Exato. Você vai Aquilo podia vir até agora, imediatamente. Mas eu preciso disso em até tanto tempo. Quem és tu para decidir o tempo das coisas? O tempo da coisa não pertence a ti. Então é isso que eu acho assim, que eu achei assim espetacular nesse discurso. Ele é tão grande quanto o outro, mas ele é muito complementar ao discurso 20, porque ele entra muito nos detalhes do que ele fala no discurso 20. Aí aqui ele vem detalhando como essa questão desse aprendizado, como essa questão dessa disciplina, como essa questão de você passar a vivenciar essa ouvir e sentir essa presença interna, que é aquela conversa que ele falou no capítulo anterior, né? E aí é exatamente isso que ele vem falando para a gente começar a entender. E aí eu achei super interessante que ele lembra uma parte no finalzinho do capítulo, ele diz assim, lembra tanto ao discípulo quanto ao instrutor que nenhuma ignorância da atividade externa pode perturbá-lo, e que tanto faz ser aquela pessoa que está passando conhecimento como aquele que está recebendo conhecimento, ele tem que entender que ele não está como diz a minha amiga Joel, na sangria desatada. A sangria desatada é do mundo, é território, não é mapa. Verdade, verdade. O meu mapa vai estar tranquilo diante da cegueira desatada, que é o terreno, que é aquele território que está para todos. E aí, quem vai se colocar nisso é eu entendendo, e ele fala que, numa parte que ele bota assim, um asteriscozinho, ele bota uma anotação lá embaixo, ele diz assim, saber é conhecer a verdade, ousar é empregar a fé, fazer proceder da melhor forma que sabeis, e calar é manter o silêncio e respeito de vossos tratamentos, desejos e necessidades. Então, é silenciar. Eu quero fazer isso. Eu preciso sair aos 4 ventos dizendo que eu vou precisar fazer isso? Não. Eu preciso saber disso, então eu só vou jogar para cima. E aí, no momento que eu jogo para cima, eu vou aguardar na minha fé, onde é o ousar. E o fazer proceder da melhor maneira que eu tenho de conhecimento. E se eu não tenho, eu vou pedir. Entendeu? Então, essa visão de entender esses princípios, elas são libertadoras. Porque você entendendo isso, você pratica isso na sua vida. Eu pratico demais isso. Ele fala que até parece muito com uma observação que tem no início do livro do Caibalion. Quando os discípulos começam a discutir, fazer comentários perante outros que não têm a mesma escala de conhecimento, dissipam a sua força. Uhum. É um mau exemplo. O indivíduo inconstante pode causar, em uma hora, maior prejuízo do que poderia imaginar. Exato. Até porque você tem que saber se a pessoa tem capacidade de absorver aquele conhecimento. Isso. E no Carvalhão, ele diz que você vai passar por louco. E não só isso, você vai querer. O que acontece quando você quer passar um conhecimento que o outro não tem capacidade de absorver? É só o seu ego querendo mostrar que você sabe. Não tem nada mais que isso. Tem isso. Nada mais que isso. E aí, o que vai acontecer? Vai ter que acontecer um aprendizado. Para que você entenda que não é por aí.
Verdade. Entendeu? Então você tem que aprender a calar e você só fala quando for necessário. Eu me lembro que quando eu disse que eu ia fazer o livro de Ouro de Saint-Germain, a Rosane chegou e disse assim: ah, mas o livro de Ouro. Aí todos espalhando para todo mundo, Maria, conta do livro assim, não, cada um sabe o que precisa. Né? Quem quiser participar, vai participar. O livro ele lida muito com as suas questões interiores. Ponto. E aí, quem se interessar vai se abrir para esse trabalho. Não preciso vender o livro. Não preciso. Porque o livro não é para ser vendido, ele é para ser entendido. E aí é onde entra essa questão de que ele fala uma coisa muito legal no final, que é justamente que o grande esforço de manter o terreno conquistado. É um grande esforço manter o terreno conquistado. Por quê? Porque você pode se perder pelo ego. Você pode se perder pelo ego nessa questão de dizer eu sei, eu sou, eu posso, eu consigo, tudo que eu desejo. Para que essa necessidade de se autoafirmar perante qualquer pessoa? Não precisa. É só você com você no final. Então não precisa. Ah, porque não sei, não interessa. Então perceber a sutilidade das circunstâncias que pode te desviar do caminho. Verdade. E não se permitir a isso. Né? E aí ele termina, né, falando exatamente aquilo que a gente estava falando da questão de que a evolução espiritual não tem a ver com os fenômenos psíquicos. O que é o fenômenos psíquicos? Audição, visão, a conversa com o seu mentor, isso não é um desenvolvimento espiritual. Isso é uma facilidade que você tem de ter o contato. O desenvolvimento espiritual é a transformação do ser. Ponto. Você está em contato com as suas entidades, você está incorporando, isso não é desenvolvimento mediúnico. Desenvolvimento mediúnico é eu mudar a minha cabeça, é eu mudar meu padrão vibratório. Isso é desenvolvimento. Verdade. E aí é onde acontece essa desvirtuação desse nível de conhecimento por causa do ego. E aí a gente se perde muito nessa questão do fenômeno, da coisa, do não sei o quê. E a coisa é só a coisa. Porque, na verdade, vamos dizer assim, as suas entidades não precisam incorporar para poder lhe fazer contato. Elas não precisam. Você não precisa ter esse contato de fenômeno. Não precisa. Você tem acesso a elas à medida que você quiser, basta você sentar e conversar e imaginar que elas estão aqui, pronto. Verdade? Então, você pode. Você pode, por quê? Porque você se colocou nessa condição, então, o que te impede? É isso que ele deixa muito claro, né? O que te impede são as nossas limitações. Essas necessidades de querer a coisa imediata, essas ansiedades extremas, essa pressa, essa coisa de tempo, tudo isso é extremamente prejudicial. Tudo tem o seu tempo, né? A árvore não nasce já com folhas, não, ela vai começar lá do final do comecinho, vai enraizando, vai crescendo devagarzinho, vai criando as folhas, vai criando os frutos, mas tudo no seu tempo. Nada é de uma vez. Então, por que a gente quer que seja tudo de uma vez? Entendeu? Tudo vai ser como tem que ser. Então, é nessa hora, quando você entende esse processo, isso não quer dizer que você não vai ter os seus altos e baixos. Volto a dizer, você é humano. E como todo humano, vai ter seus altos e baixos, sim, porque faz parte do aprendizado. Todo aprendizado novo vem dentro naqueles 5 princípios do luto. Primeiro eu tenho raiva, depois eu choro, depois eu me perdoo, depois eu aceito, depois eu agradeço. É o processo. Não vai mudar porque eu vou ser diferente. Não vai, nem Cristo foi. Para justamente mostrar o modelo é esse, né, cara? Eu também tive um momento de raiva. Eu também tive um momento de dúvida. Será que eu preciso morrer mesmo? Vou ter que passar por isso mesmo?
aquele momento que ele sobe lá na montanha, que ele precisa ficar naquele momento isolado, porque ele sabe que vai ser, naquele momento ele vai ser capturado e os 2 discípulos dormem. Dorme, verdade. Entendeu? Ali ele mostra a visão humana mais humana dele. Ele ele já está na semana de ascender, e ali ele mostra que até naquele momento, com todo o nível de conhecimento que ele tinha, ele era humano. E que não é por isso que isso vai impedir que você possa ter a sua transcendência, não. Isso só mostra que faz parte do processo. E ele deixou isso muito claro. Né? Esse modelo de entendimento que os sentimentos são para ser sentidos e vividos, mas precisam ser entendidos, não ser reativos. É. Reativo. Entendeu? E o que a gente vive? A reatividade. Você fez isso, eu faço isso. Você fez aquilo, eu faço aquilo outro. Fulano fez isso. Aí é uma questão do fulano. Eu silenciei. Morreu. Morreu, porque eu não dei força naquilo. É uma questão do fulano. A dor é dele. Ele tem o direito de ver a dor dele. Ele quer viver lá naquela dor dele, ele tem o direito. Ele vai ficar limitado na vida dele? Vai. Porque ele tem o direito. É uma escolha própria do ser humano. É isso. E é isso que eu acho que os capítulos ele finaliza aí. Pelo horário, eu não vou fazer visualização, porque já são 10 horas. Então, eu vou fazer só o encerramento, mas eu acho que os outros capítulos vão ser menores. Na próxima quarta, eu vou ter constelação, então eu não vou fazer reunião nesse dia, né? Se tiver algum imprevisto na constelação, que é uma coisa que eu já tinha marcado há uns 3 meses atrás, e vamos dizer que não vou conseguir fazer a constelação, aí eu falo com vocês dizendo que a gente vai fazer a reunião na quarta-feira, mas eu falo para vocês na segunda, porque eu acho que é quando eu vou ter retorno, viu? Tá bom? Mas eu acho que eu já até coloquei no calendário que eu coloquei lá no grupo, eu já até tirei essa data, o 22, deixei só a data do dia 29. Eu não observei, não vou mentir, mas Mas eu vou ver aqui, eu vou deixar, eu vou dar uma olhada aqui. na segunda a gente vê, né? Tem a resposta, né? Tenho sim. Eu vejo Tá, aqui e aí eu já passo para vocês direitinho. Deixa eu fechar aqui. Ixi, agora tá. Sai. Deixa aqui. Eu vou só fechar os microfones para evitar a microfonia, tá bom? Deixa eu só pegar aqui, diminuir aqui a tela. Cadê? Uhum. Cadê? Pronto, agora eu não consigo fechar o microfone. Claro, tu consegue fechar o teu microfone? consigo, peraí. Pronto, que eu não estou conseguindo ver aqui. É para a gente dar andamento aqui. Eu vou parar aqui a gravação, porque aí a oração não entra na gravação.